Capítulo 21, Razão e Percepção, Parte 8, A Mudança Interior. São os pensamentos então perigosos para os corpos? Sim. Os pensamentos que parecem matar são aqueles que ensinam ao pensador que ele pode ser morto, e assim ele morre, devido ao que aprendeu. Ele vai da vida para a morte, a prova final que deu mais valor ao inconstante do que à constância. Com certeza ele pensou que queria a felicidade. Contudo, não a desejava porque a felicidade era a verdade, portanto tem que ser constante. A constância de alegria é uma condição bastante alheia à tua compreensão. Entretanto, se apenas pudesse imaginar o que ela não pode deixar de ser, tu a desejarias mesmo sem compreendê-la. A constância da felicidade não tem exceções, não muda de forma alguma, é inabalável como o amor de Deus pela sua criação. Segura tem sua visão, assim como o seu Criador no que ele conhece. A felicidade olha para todas as coisas e vê que são a mesma. Ela não vê o efêmero, pois deseja que todas as coisas sejam como ela própria e as vê assim. Nada tem o poder de confundir sua constância, porque o meu próprio desejo não pode ser abalado. Ela vê com toda certeza aqueles que veem que a questão final é necessária para o resto. Assim como a paz não pode deixar de vir daqueles que escolhem curar e não julgar. A razão te dirá que não podes pedir felicidade de maneira inconstante, pois se recebes o que desejas e se a felicidade é constante, então só precisas pedir felicidade uma única vez para tê-la sempre. E se não a tens sempre, sendo ela o que é, não a pediste, pois ninguém falha em pedir o que deseja a qualquer coisa que ele acredite que possa oferecer alguma promessa de poder dar-lhe o que quer. Ele pode estar errado quanto ao que pede, onde e a que. Entretanto, ele pedirá, porque o desejo é uma solicitação, um pedido feito por alguém a quem o próprio Deus jamais falhará em responder. Deus já deu tudo o que ele realmente quer. Contudo, aquilo ao qual ele está incerto, Deus não pode dar, pois ele não o deseja enquanto permanece incerto. E a dádiva de Deus não pode deixar de ser incompleta, a menos que seja recebida. Tu, que completas a vontade de Deus e és a sua felicidade, cuja vontade é tão poderosa quanto a sua, com um poder que não se perde nas tuas ilusões, pensa com cuidado na razão pela qual ainda não decidiste como responderás à última questão. A tua resposta às outras te possibilitou uma ajuda para que sejas parcialmente são, e no entanto é a questão final que na realidade pergunta se estás disposto a ser totalmente são. O que é instante santo, senão o apelo de Deus para que reconheças o que Ele te deu? Aqui está o grande apelo à razão, a consciência de que está sempre presente para ser visto, a felicidade que poderia ser sempre tua. Aqui está a paz constante que poderias experimentar para sempre. Aqui, o que a negação negou te é revelado, pois aqui a questão final já está respondida e o que pede já foi dado. Aqui está o futuro agora, pois o tempo é impotente devido ao teu desejo por algo que nunca vai mudar. Isso é assim, pois pediste que nada se interponha entre a santidade do teu relacionamento e a tua consciência dessa santidade. Fim da leitura do texto de hoje. Lição 184. O nome de Deus é minha herança. Tu vives através de símbolos, inventastes nomes para tudo e tudo que vês. Cada coisa torna-se uma entidade separada. Inventaste nomes para tudo que vês, cada coisa é uma entidade separada, identificada pelo seu próprio nome. Desse modo, tu esculpes separando a da unidade. Desse modo, lhe conferes seus atributos especiais e os isolas de outras coisas, enfatizando o espaço que a cerca. Colocas esse espaço entre todas as coisas às quais dás um nome diferente. Todos os acontecimentos em termos de lugar e tempo, todos os corpos que são saudados com um nome. Esse espaço que vês isolando todas as coisas uma das outras é o meio pelo qual é alcançada a percepção do mundo.
Tu vês algo onde não há nada, e da mesma forma não vês nada onde há unidade. Um espaço entre todas as coisas e tu. Assim pensas que deste a vida na separação. Através dessa divisão, pensas que está estabelecido como uma unidade, que funciona como uma vontade independente. Que nomes são esses através dos quais o mundo se torna uma série de eventos distintos, de coisas desunidas, de corpos não antidos à parte, que contém pedaços de mente como se fossem consciências separadas? Tu me destes esses nomes, estabelecendo a percepção como desejavas que fosse. As coisas sem nome foram dados nomes, e assim também lhes foi dada a realidade. Pois aquilo que recebe um nome recebe também um significado e será visto então como significativo. Uma causa de um efeito verdadeiro com uma consequência inerente em si mesma. É assim que a realidade é estabelecida, é feita através de uma visão parcial, estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. Seu inimigo é a integridade. Ela concebe pequenas coisas e as contempla, e a ausência do espaço, o sentido de unidade, ou a visão que vê de modo diferente, tornam-se ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. No entanto, essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. É difícil ensinar à mente milhares e milhares de nomes estranhos. No entanto, acreditas que é isso que aprendizado significa, que é a meta essencial pela qual se realiza a comunicação, e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo. Essa é a soma da herança que o mundo lega, e todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim, aceitam os sinais e os símbolos que declaram que o mundo é real. Isso que representam, não deixam nenhuma dúvida de que o que tem nome esteja presente. Pode ser visto, tal como foi antecipado. Aquilo que nega que isso é verdadeiro é apenas ilusão, pois essa é a realidade suprema. Questioná-la é loucura, aceitar sua presença é prova de sanidade. Assim é o ensinamento do mundo. É uma fase do aprendizado pela qual todo aquele que vem passar tem que passar. Mas quanto mais rápido percebe que ele se baseia, quão questionáveis são as suas premissas, quão duvidosos os seus resultados, quanto mais rápido percebes quão duvidosos os seus resultados, quanto mais rápido questiona os seus efeitos. O aprendizado que para com o que o mundo ensinaria, para por lhe faltar significado, posto em seu devido lugar, serve apenas como ponto de partida do qual pode-se iniciar um outro tipo de aprendizado, ganhar uma nova percepção, e todos os nomes arbitrários que o mundo oferece podem ser retirados à medida que são questionados. Não penses que tu fizeste o mundo, as ilusões sim, mas aquilo que é verdadeiro na terra, assim como no céu, está além dos nomes que dás. Quando chamas um irmão que é seu corpo, que tu apelas, a sua verdadeira identidade está escondida para ti por aquilo que acreditas que ele realmente é. O corpo do teu irmão responde ao que usas para chamá-lo, pois a mente consente em aceitar para si mesmo o nome que tu lhe dás, e assim a sua unidade é duplamente negada. Pois o percebe separado em ti, ele aceita esse nome separado para si mesmo. Seria de fato estranho se te fosse pedido para ir além de todos os símbolos do mundo, esquecendo-os para sempre, e que ainda assim te fosse pedido que aceitasse a função de ensinar. Tu precisas usar os símbolos do mundo por algum tempo, mas não te deixes também ser enganado por eles. Não representam nada em absoluto, e na tua prática é esse pensamento que te liberará. Torna-se apenas meios pelos quais podes te comunicar de modo que o mundo possa compreender, mas reconheces que não são a unidade na qual a verdadeira comunicação pode ser achada. Assim, precisas de intervalos a cada dia em que o aprendizado do mundo se torne uma fase transitória, uma prisão da qual sais para a luz do sol e esqueces a escuridão. Aqui tu compreendes o verbo, o nome que Deus te deu, a única identidade que todas as coisas compartilham, o único reconhecimento do que é verdadeiro. E então dá um passo para trás, para a escuridão, não porque penses que ela seja real, mas apenas como para proclamares a sua irrealidade em termos que ainda tem significado para o mundo que a escuridão governa.
Usa todos os pequenos nomes e símbolos que delineiam o mundo da escuridão, mas não os aceites como tua realidade. O Espírito Santo usa todos eles, mas ele não se esquece de que a criação tem um único nome, um significado e uma única fonte que unifica todas as coisas de si mesmo. Usa todos os nomes que o mundo lhes dá apenas por conveniência, mas não te esqueças que lhe compartilham o nome de Deus junto contigo. Deus não tem nome, e, no entanto, seu nome torna-se a lição final de que todas as coisas são uma só. E nessa lição todo aprendizado termina. Todos os nomes são unificados, todo o espaço preenchido com o reflexo da verdade, toda brecha fechada e a separação curada. O nome de Deus é a herança que lhe deu àqueles que escolheram que o ensinamento do mundo tornasse o lugar do céu. Tomasse o lugar do céu. Na nossa prática, o nosso propósito é o de deixar que as nossas mentes aceitem o que Deus lhe deu e como resposta à lamentável herança que fizeste como uma homenagem apropriada ao filho que ele ama. Ninguém que busque o significado do nome de Deus pode falhar. A experiência tem que vir para suplementar o verbo. Mas primeiro é preciso que aceites o nome para toda a realidade e reconheças que os muitos nomes que deste aos seus aspectos distorceram o que tu vês, mas de nenhum modo interferiram com a verdade. Trazemos um único nome à nossa prática, usamos um único nome para unificar a nossa visita ou a nossa vista. E embora usemos um nome diferente para cada conscientização de um aspecto do Filho de Deus, compreendemos que ele só tem um nome, o que Deus lhe deu. E é esse nome que usamos praticarmos, e usando-o desaparecem todas as tolas separações que nos mantinham cegos. E nos é dada a força para ver o que está além delas. Agora, a nossa vista é abençoada com bênçãos que podemos dar como recebemos. Pai, o nosso nome é o teu. Nele entendemos que estamos unidos com todas as coisas vivas em contigo, que és o único Criador. Aquilo que fazemos e chamamos de nomes diferentes não passa de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. Estamos alegres e gratos porque estávamos errados. Nós te damos todos os nossos erros para que possamos ser absolvidos de todos os efeitos que os nossos erros pareciam ter. Aceitamos a verdade que nos dás, no lugar de cada um deles. O teu nome é a nossa salvação e libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unicidade que é a nossa herança e a nossa paz. Amém. Fim da leitura do texto de hoje.